Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero saudar todos os meus amados irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Estou com vocês aqui nesse momento porque já estaremos aqui iniciando uma live ao vivo com meu amigo Douglas Casoni. Temos algumas perguntas para fazer para o pastor Douglas Casoni hoje. E eu tenho certeza que esta live será uma bênção. Eu vou esperar aí o pastor Douglas me chamar. Algumas pessoas também começar a entrar ao vivo conosco. Louvado seja Deus. Estamos numa série de perguntas e respostas no meu canal do YouTube. E eu tenho certeza que esses conteúdos que a gente está aqui fazendo, realizando, será de muita ajuda. Deixa eu adicionar ele aqui, ó. Que já apareceu aqui. Agora é só ele aceitar aí. Será de muita ajuda para o teu elevo espiritual. Vou dar um tempinho. Apareceu. Deixa eu adicionar. Tô adicionando aí. Tô adicionando. Vai na segunda opção. Entrar com vídeo. Tá adicionando aí, meu pastor. Quero mandar abraço aí a todos os meus amados irmãos que estão aí ligadinhos conosco. É uma honra, é um privilégio poder estar aqui para juntos falarmos acerca do Evangelho. Confesso que estou um pouco gripado. Tá disponível entrar com um vídeo. Vai na segunda opção, entrar com vídeo. Apareceu. Ô, glória. Benção. Paz do Senhor, meu amigo. Pode ser, meu amado, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Eu quero aqui já agradecer aí a tua presença aqui conosco, né? Estamos aqui numa série de lives no meu canal, no YouTube, o Céu é para Hoje Oficial, e eu faço aqui também no Facebook. Pastor Douglas Casoni, é um prazer estar aqui com você. Quero aqui agradecer aí por você ter aceitado o meu convite. Manda um abraço aí para a nação do Céu é para Hoje Oficial e para todos os irmãos. Glória a Deus. Para mim é uma alegria. A gente já vinha, né, tentando combinar essa live e deu certo para a gente estar batendo um papo saudável hoje, né? Eu espero que seja muito produtivo para todos aqueles que vão acompanhar essa live, aqueles que estão lá inscritos no seu canal, no YouTube, os seus amigos aqui do Facebook que vão ter acesso a essa live, a essa transmissão. Nós vamos conversar de alguns assuntos, alguns um pouco polêmicos, é, mas tudo dentro de um ideal, de ideias a respeito daquilo que diz as Sagradas Escrituras. Eu estou muito feliz pelo convite, eu me senti honrado dentro de tanta gente boa, né, que a gente tem aí, tanto na capital, São Paulo, aí Campinas, a região. Eu espero contribuir pelo menos um pouquinho com humildade, simplicidade. Amamos servir ao Senhor. Espero de alguma forma poder produzir na vida de alguém o desejo de conhecer a Deus de forma mais profunda. Amém, amém, pastor. Meu amigo,
Temos alguns assuntos para tratar. Eu espero que esteja Eu- ouvindo aí. Está ouvindo bem a live? desculpa de te interromper. Bom, pelo menos para mim, o seu áudio agora está chegando em um volume diferente de quando eu não estava participando. Está um pouco mais baixo. E Tá ok. Vou tentar falar um pouco mais alto. você, você consegue me ouvir dentro do tempo que eu estou falando ou está atrasado também? Tá normal, né? É, é só a imagem que está um pouco atrasada, mas a tua voz está saindo Ah, perfeita. então tá bom, então ótimo. Vamos seguir. Vamos lá. Pastor Douglas, eu tenho algumas perguntas para fazer e eu tenho certeza que essas perguntas é um pouco profundas. Tem até muitos debates na internet, né, que fala sobre esses temas aqui, mas eu gostaria de fazer. Eu tenho feito essa série de lives no meu canal e eu tenho convidado pastor presbiteriano, pastores assembleianos, pessoas de todas as denominações, porque eu quero ouvir todo mundo. E aqui não é um debate, né? Aqui é apenas ideias de cada pastor, de cada teólogo. A primeira pergunta em questão fala sobre a questão do púlpito brasileiro, a questão do coach, palestras motivacionais. Eu gostaria de saber do senhor, como que o senhor enxerga esse cenário, não apenas brasileiro, mas mundial, onde as mensagens que a gente percebe que tem uma distorção nas mensagens que Jesus pregava para esse tipo de mensagem que está sendo pregado hoje. Eu gostaria de saber como que o senhor analisa toda essa questão aí e por que que parece que é tão gritante a diferença do evangelho que saía da boca de Jesus para esse evangelho que está sendo pregado hoje em dia? Meu amado, você fez duas distinções. Você falou a respeito do cenário nacional e também do mundo, no caso de outros países. Se a gente pegar o cenário de fora, não é? Principalmente europeu, a gente percebe uma situação de muita calamidade. Se fizermos uma comparação de homens que vieram de lá, os conhecidos pais da igreja, reformadores, tantos homens que fizeram a diferença, não é? Que vieram de outros países, avivamentos como o avivamento da Rua Azusa, na conhecidíssima Rua Bonnie Bray, e a gente olha para a situação, como está esses países, o evangelho como está tão apático, não é? Tão reduzido, tão tristonho. Eu tenho amigos que viajam bastante para fora e eles falam que realmente o evangelho para fora tem sido muito difícil. Eu tenho até alguns pastores que estão pastoreando para fora e realmente o cenário está uma crise muito grande. Falar da nação brasileira, hoje em dia está meio que chover no molhado. Nós estamos diante de uma crise muito profunda, principalmente pelo crescimento da questão do evangelho cult. Estão produzindo o evangelho minguado. Não estou falando do evangelho de Cristo. Estou falando do evangelho que estão tentando produzir na mente das pessoas. Estão vendendo um evangelho equivocado, um evangelho de facilidades. Estão vendendo um evangelho que a Bíblia sequer colocou preço. E é por isso que nós estamos se deparando com é, essa crise no cenário nacional. Pregadores, e nós precisamos de pregadores que carregam dentro do coração, do peito, essa ardência, essa chama pela pregação relevante, pela boa mensagem. Falta nos nossos púlpitos, e é por isso que é crescente a mensagem coach, a ajuda. Nós estamos vendo estas mensagens de autoajuda está tendo essa crescente porque está faltando a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, a mensagem de 1 Coríntios 13, a mensagem do amor.
Nós estamos devendo um pouco nessa parte. Está faltando pregadores que pregam isso. Se a gente olhar hoje para o Brasil, nós vamos ver, se a gente entrar no YouTube lá e colocar pregadores, nós vamos passar aí a semana toda vendo pregadores um diferente do outro. Eu não estou falando de quantidade de pregadores. Eu estou falando da qualidade das mensagens em que estão se pregando. Se eu pregar Cristo, se eu pregar alguém com muita propriedade, um grande sábio disse que se pregarmos Cristo, pregaríamos ou pregaremos o suficiente. A nossa mensagem, ela deve ser cristocêntrica, carregada de Cristo, a cruz, a beleza da cruz, a vida com Cristo, uma vida sofrida, de renúncia, e não criar meninos na fé. Como Paulo escreve em algumas das suas cartas para uma determinada igreja, falando: olha, vocês ainda são meninos, vocês ainda estão no leite, vocês precisam de maturidade, vocês precisam crescer. E é por isso que algumas coisas estão instaladas, infiltradas, enclausuradas no meio de vocês. É por isso que Paulo, aos Coríntios, ele escreveu: olha, quando eu estive com vocês, eu nada quis saber. A minha palavra, ela não foi de sabedoria, de persuasão de palavras humanas, mas ela foi em demonstração de poder. Ela foi não só audível, ela foi visível. E aí nós temos relatos de manifestações, de milagres, olha, não não por ser somente um pentecostal declarado, mas eu vejo que nós precisamos de reacender uma chama que infelizmente está sendo apagada nos nossos púlpitos. Enquanto isso não acontecer, os maiores avivamentos, se não todos os avivamentos da história da humanidade, sempre ocorreram por causa de uma crise espiritual na história da humanidade. E nós precisamos de um avivamento, um reavivamento urgentemente para que se acenda novamente, para que nós vivamos aquilo que está escrito. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Nós precisamos de homens no púlpito. Púlpito é para homens que amam o altar, amam a pregação do evangelho. Não estou falando de que o púlpito precisam de super-homens, de homens super perfeitos. Não, nós precisamos de homens com mensagem, sabe? Alguém um dia me perguntou: você gosta de ouvir fulano, ciclano? E eu disse com respeito: eu prefiro ouvir alguém que pregue uma mensagem séria de forma séria. Eu tenho dificuldade em ficar ouvindo pregadores que brincam demais no púlpito, que usam muito a pregação como histórias, risos, risadas. Não, a mensagem. Homens morreram por causa disso daqui, ó. Homens morreram por causa não só destas folhas, mas pelo que está escrito nela. Então, tratemos com seriedade aquilo que é sério. Pastor Douglas, o senhor falou algo muito interessante aqui. Eu só vou corroborar, se dá, né? Para corroborar, porque o senhor foi muito claro aí nas suas palavras. Mas a questão é, Jesus falou mais do inferno, ele sinalizou mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque ele queria mostrar o perigo que as pessoas poderiam correr se não caminhassem pelo evangelho. É por isso que eu também compartilho dessa mesma opinião tua. Eu não me sinto bem ouvindo pregações que as pessoas elas caem na risada, chega a barriga dói de rir e saem sem convicção de pecado, não há mudança, não há transformação. Então, realmente, eu acho que você foi muito feliz nessa primeira resposta tua. Vamos passar para a segunda questão aqui. A segunda questão está lá na vida do maior doutrinador da Bíblia Sagrada, o apóstolo São Paulo. Nós sabemos, segundo a teologia, que o apóstolo Paulo ele tinha 1,5 m, ele era cambota e era narigudo. Segundo algumas teologias, a teologia, né, ela fala isso aí, que o apóstolo Paulo ele não tinha muita beleza.
E ele chega lá em Atos 17, do versículo 15 a seguir, em Atenas. E o pessoal de Atenas é bonito, povo tudo grande, os gregos, né, tem essa fama de ser muito bonito. E Paulo chega lá meio esquisito, meio apático, né? E o povo olha para ele assim e ele vê ali um altar ao Deus desconhecido e ele era muito perspicaz, muito inteligente. Só que esse mesmo Paulo, que fazia coisas extraordinárias, a palavra de Deus fala que ele mesmo, em 2 Coríntios 12, 7, fala que ele pediu para Deus tirar o espinho na carne dele. Eu gostaria de saber a que espinho na carne o apóstolo Paulo estava se referindo. O que é que ele queria dizer? E Deus não quis tirar o espinho na carne dele. Aquilo poderia ser uma enfermidade, aquilo poderia ser um demônio que não deixava Paulo em paz. O que era aquilo, esse tal de espinho na carne, que até hoje eu acho que cada um de nós tem que desafiar, né? Se desafiar em algum espinho na carne. Explica para nós essa questão. Antes de entrar nessa questão, você falou que Paulo não era um homem de uma beleza rara ou visível, e aí a gente entende que, e aqui pode ser usado até de uma forma um pouco cômica, que Paulo levou muito a sério a questão de ser um imitador de Cristo. Pois Isaías escreve no capítulo 53 que, segundo John MacArthur, é chamado Evangelho segundo Deus, Isaías 53, e Isaías disse que em Cristo não havia beleza e nem formosura alguma. E aí eu achei legal pontuar essa questão. Uma outra questão, o irmão vai fazer algumas perguntas para mim, e são perguntas complexas, são perguntas que são tratadas, debatidas, discorridas ao longo dos séculos, de tantos e tantos anos que debatem sobre esses assuntos. Nós não vamos conseguir chegar de forma tão definitiva a um denominador comum. O que nós vamos tratar aqui como respostas são pensamentos, são ideias, são hipóteses, possibilidades, teses, histórias. Nós não vamos conseguir chegar a, de fato, um resultado tão final, principalmente em algumas perguntas, porque, vamos lá, nós vamos chegar no que eu estou dizendo. Essa primeira pergunta, qual era o espinho na carne de Paulo? Isso está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 7. Na verdade, eu aprendi que nós falamos quando a Bíblia fala, e se calamos quando a Bíblia se cala. Nós não conseguimos de forma perfeita, direta, não é palpável essa resposta. Nós não conseguimos chegar no perfeito ideal de qual era de fato o espinho na carne de Paulo. O que nós temos são possibilidades do que poderia ser. Até porque, no final dessa resposta, eu gostaria de tratar um pouquinho mais o X da questão aqui, o maior X da questão aqui, não era qual era o espinho na carne de Paulo, mas sim o propósito e o efeito por qual esse espinho fora lhe colocado. Algumas perguntinhas há de ser feita antes de falarmos de forma mais profunda a respeito do espinho da carne. Primeiro, quem colocou esse espinho? Eu acredito, olhando o texto, que o próprio Deus colocou ou permitiu que esse espinho. Existem ações de Deus que são diretas, existem ações de Deus que são permissivas. Deus permite. E eu acredito que isso vem a partir de uma ação de Deus. Quem coloca o espinho? Deus. Porque esse espinho foi-lhe colocado, ou foi colocado no apóstolo Paulo. Foi-lhe colocado porque o contexto diz que ele recebeu de Deus visões, arrebatado para o terceiro céu. Ele teve de Deus visões extraordinárias que não coube a ele relatar
a igreja naquele momento, porque de fato eram coisas incríveis e sobrenaturais, para que ele não se exaltasse, para que a soberba não entrasse dentro do seu coração, para que a divisão não entrasse dentro da sua alma. Deus permitiu esse espinho na carne para que Paulo não se exaltasse, sempre reconhecendo quem ele era ou deveria ser diante da presença de Jesus. Agora existe a questão ou a pergunta: qual era o espinho? Volto a dizer, nós não sabemos de fato, não se sabe exatamente. O que eu vou tratar a partir de agora são somente hipóteses, mas eu preciso aqui pender para alguma. Eu preciso aqui, dentro do que eu entendo, dentro de um conceito racional, dentro daquilo que eu enxergo nas Sagradas Escrituras, eu preciso aqui pender um pouco mais para alguma questão que pode ser um pouco mais exata a respeito desse espinho na carne. Por exemplo, alguns estudiosos, teólogos, alguns pais da igreja, a patrística também, chegaram à conclusão, não todos, mas alguns, de que esse espinho poderia ser oponentes do apóstolo Paulo, se não melhor dizendo, a perseguição. Eu não consigo chegar muito nessa questão, nessa lógica. Eu não acredito que Deus usaria de forma tão direta a perseguição para ferir diretamente o apóstolo Paulo, se foi as perseguições que fizeram tanto a igreja crescer. A segunda questão eram as dificuldades morais. Alguns dizem que Paulo poderiam ter conflitos morais. Infelizmente, nós estamos chegando ao abismo e ao ponto de alguns dizer que Paulo tinha afeições ou tinha sentimentos homofetivos. Paulo poderia tender a ter fraquezas homofetivas. Eu acredito que eu esteja falando a palavra de forma mais correta, né? Homofetivas. Paulo tinha. E o que nós não devemos nem cogitar esta possibilidade, pois o mesmo Paulo escreveu dizendo, e alguns estão deixando o seu uso natural, estão inflamando com pessoas da sua própria carne, e Deus os retribuirá dentro daquilo que eles estão seguindo. A terceira hipótese que alguns estudiosos pensam era a respeito de depressão e ansiedade, de que esse espinho na carne poderia ser uma depressão, uma ansiedade que Paulo muito sofria. A quarta questão é as enfermidades. Alguns chegam a pensar que Paulo contraiu algum tipo de enfermidade e isso para ele foi um peso muito grande. Irmão Luciano, quando a Bíblia diz que um mensageiro do diabo o esbofeteava, algumas traduções podem usar outra expressão, o feria, o amargurava, e assim vai, conota um sentido muito negativo esta palavra, não está de forma tão específica se referindo a um texto literal. Aquilo pode ser uma metáfora, uma, uma questão que Paulo, uma alusão. Paulo, na verdade, pode estar tratando. Um exemplo: se eu falar para você, eu estou sentindo uma dor na minha perna, como se um cachorro tivesse me mordido. Uma expressão, uma forma de falar que minha perna está doendo. Um cachorro não me mordeu de forma necessária. Estou dizendo, a minha perna está doendo como se um cachorro tivesse me mordido. Quando Paulo diz que um mensageiro do diabo, e nós entendemos sim que o diabo ele é estrategista e ele pode sim usar de momentos vulneráveis, ele pode usar momentos de fraquezas, momentos de tristezas, de amarguras e assim vai. Existe sim a parte da ação do maligno. Mas quando Paulo fala a respeito de um mensageiro que está vindo o esbofetear e assim vai,
Paulo, na verdade, está fazendo mais a questão de dizer o nível do seu sofrimento. Essa questão das doenças e enfermidades, eu acho que é a questão aqui que eu me prendo a ela. Eu acredito que Paulo sofria muito em relação às suas enfermidades. Nós chegamos a um pensamento de que Paulo tinha enfermidades? Sim, está na Bíblia que Paulo sofria de enfermidades. Sofria de enfermidades. Então pode ser? Sim, é uma hipótese. E é a que eu mais chego a defender. Uma posição a que eu mais posso acreditar. Alguns aqui, alguns estudiosos vão dizer, Paulo poderia ter esta enfermidade. Existem aqui alguns estudiosos, historiadores que falam que Paulo poderia ter um problema na uretra, outros dizem que Paulo poderia ter um outro tipo de enfermidade. E existem, eu encontrei, irmão Luciano, algumas referências bíblicas muito interessantes. Interessante é que eu não vou afirmar absolutamente nada. Nós estamos trabalhando, reafirmo, dentro de possibilidades. Alguns acreditam que Paulo poderia ter um problema de visão. Paulo poderia ter um problema no ocular, um problema no seu enxergar. E nós não podemos tratar isso como uma possibilidade qualquer sem algum texto bíblico, não é? Sem alguma base. Se eu estiver tomando tempo demais em cada resposta, o irmão pode me interromper. Pode ficar em Ok? paz. Olha que interessante. Paulo poderia ter algum tipo de problema na sua visão, alguma enfermidade nos seus olhos? Sim. E por quê? Por resquícios do encontro que ele teve com Cristo lá em Damasco. Pois lá em Atos, capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 9, ali fala-nos da experiência que Paulo teve com Cristo no caminho de Damasco, onde houve-se esse encontro, e a Bíblia diz que Paulo ficou cego por 3 dias. E alguns chegam ao pensamento de que Paulo poderia ter ficado com algum resquício de dificuldade na sua visão. Agora, olha que interessante, esses dois textos que eu gostaria de ler com o amigo Luciano e com aqueles que estão acompanhando essa live, que está em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 6, e o versículo de número 11. Olha que interessantíssimo, gente. Olha que interessante esse texto. Paulo vai dizer no versículo 11: Vede, ou vejam, com que tamanho de letras vos escrevi com minha própria mão. Esse texto aqui, quem defende muito esta possibilidade, pensa que Paulo tinha um problema na sua visão e por isso ele precisava escrever com letras maiores, para que ele mesmo pudesse ter uma visão mais ampla daquilo que ele tivesse escrevendo. Vejam com que tamanho de letras vos escrevi com a minha própria mão. Eu não vou ficar restrito somente a essa referência. No mesmo livro de Gálatas, na mesma carta de Gálatas, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15, nós entendemos historicamente e através dos escritos de Paulo, e quando ele estava passando pela Galácia aos Gálatas, a Bíblia diz que ele precisou ficar ali por causa de uma enfermidade. E foi por isso, através dessa enfermidade, que a mensagem do Evangelho chegou para o apóstolo Paulo. Irmãos, olha que interessante esses 3 versículos. Vós sabeis como através de enfermidade na carne eu vos preguei o Evangelho pela primeira vez. Eu estou usando a tradução da King James, o ano 1611. E minha tentação, que estava em minha carne, nem por isso me desprezastes, nem me rejeitastes.
Antes me escolhestes como a um anjo de Deus, até mesmo como Jesus Cristo. Olha o versículo 15, que fantástico. Onde está agora aquela bem-aventurada? A bem-aventurança da qual falastes? É uma pergunta. Pois tenho em memória que, se possível fora, se atentam isso, pois tenho em memória que, se possível fora, vós teríeis arrancado os teus próprios olhos e dados para mim. Isso aqui trata-se de uma grande possibilidade de que Paulo poderia ter uma dificuldade na sua visão, na sua forma de enxergar. É, eu não sei se alguém que está na live, o amigo Luciano, já ouviu falar que houve-se um tempo que na terra dos Gálatas houve um surto muito grande de malária, e a malária é um dos maiores responsáveis por causar hemorragia ocular. E alguns pensam que foi exatamente no período que Paulo esteve aqui nessa cidade, com este povo, que houve este surto de malária. Nós estamos trabalhando com hipóteses, e nessas hipóteses nós estamos trabalhando com textos bíblicos. Eu penso um pouco mais para este lado. Se divisão, na uretra, se em algum tipo de outra enfermidade, nós entendemos que Paulo tinha e sofria sim com enfermidades. Não obstante disso, quem foi um dos homens que caminhou com Paulo em algumas das suas viagens? O grande médico Lucas, o escritor do Evangelho que escreveu Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, e também o escritor que nós entendemos de Atos dos Apóstolos, que nós sabemos que foi um dos maiores médicos da sua época. Agora, para finalizar, o X da questão não é o que foi o espinho na carne, mas qual o propósito e qual o efeito. O propósito, para que Paulo não ficasse preso à soberba, à altivez, ao orgulho. A eficácia disso, o efeito, foi aquilo que Jesus disse para o apóstolo Paulo, e isso daqui eu glorifico ao Senhor. Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pastor Douglas Casoni, essa resposta do senhor foi um escopo completo. É como se você fizesse um raio-x total ali do panorama completo da história, e as pessoas agora vão decidir em qual tese elas vão acreditar. Mesmo que o senhor foi muito feliz também na questão da enfermidade do apóstolo Paulo, que eu também acredito que possa ser, porque Paulo ele fazia coisas extraordinárias. Eu vou ler aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 7. Olha o que diz, 2 Coríntios 12, 7. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Para ele entender que ele era humano. Para ele não se esquecer que Deus, mesmo usando ele, não poderia de maneira nenhuma achar que ele era alguma coisa. Aqui na explicação da Bíblia do Edir Macedo fala: Paulo era um homem sincero, mas antes de se converter ele era muito altivo, ele era cheio de si. Quando se tornou uma nova criatura, além do apostolado, ele recebeu dons, conhecimento, revelações surpreendentes do Senhor. Por isso, para protegê-lo, Deus colocou um gatilho em Paulo para protegê-lo de si mesmo. O próprio Deus permitiu que ele fosse afligido com um espinho na carne. Isto é, com um doloroso problema pessoal. Foi muito feliz também aí nessa explicação. Eu creio que as pessoas que estão assistindo e que vão assistir, porque depois vou salvar esse vídeo e vou colocar no meu canal, vão ficar muito agradecidas pela bela explicação. Vamos passar para a terceira pergunta, meu pastor. A terceira pergunta é interessante, por quê? Tem um presbítero, e essa história aqui é verídica, tem um presbítero que ele trabalha com reformas, ele trabalha com construções, e ele foi convidado para reformar a casa do pastor presidente dele. Ele foi convidado para reformar. E ele chegando lá na casa do pastor presidente dele,
ele vê a esposa do pastor presidente de uma grande denominação e ele fala: irmã, a senhora não sabe o que está acontecendo. Ele começa a enumerar, né, as coisas que estão acontecendo, os sinais e tal. E ele fala assim: ó, Jesus está perto demais de voltar. Aí a irmã falou assim uma frase muito infeliz, né? Jesus não pode fazer uma sacanagem dessa comigo agora. Eu tenho a minha churrasqueira aí, ó, que o senhor está reformando, a área da piscina. Eu tenho que aproveitar mais algumas coisas. A irmã falou isso. Eu não sei se ela estava brincando ou não, mas de fato ela falou aquilo ali. Parece que o povo não está mais com a esperança que Jesus vai voltar ou pode voltar a qualquer momento. Eu não sei qual é a tese que o senhor defende, mas eu gostaria de saber se o senhor acha que a igreja passa pela grande tribulação, o senhor acha que a igreja é tirada antes da grande tribulação, ou a sua posição escatológica, o senhor é pré, o senhor é pós, ou o senhor é amilenista? Eu gostaria que o senhor respondesse essa questão para a gente. Eu não sei também se foi uma brincadeira ou se essa mulher respondeu de forma séria, mas isso também tem um pouco, está relacionado à primeira pergunta a respeito do púlpito brasileiro, de como está a nossa situação. As pessoas já não estão mais levando estas mensagens de forma séria, e aqui eu respondo um ponto muito interessante. Não estão por estar tão familiarizados com as coisas terrenas. Estão tão familiarizados com as coisas da terra que estão perdendo a sua visão do céu. Daquilo que Jesus disse lá em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou para o Pai, construir uma morada, para que onde eu estiver, vós estejais também. E se não fosse assim, eu vou teria dito. Essa casa já está preparada desde a criação do mundo, como Jesus já havia dito, quando ele disse: vinde a mim, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação ou da criação do mundo. Quando alguém lê João 14, pensa que Jesus estava falando sobre ir construir uma casa no momento em que ele estivesse indo. E ele disse assim, ó: eu vou na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, ou seja, e se não tivesse casa lá já preparada, aí ele diz: então eu vou teria dito, eu vou para o Pai construir uma casa, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Isso fica-se muito claro. Ora, nós estamos trabalhando aqui com pensamentos. É por isso, nós estamos aqui, nós não podemos tomar tanto tempo da transmissão e da live. São assuntos que, se ficássemos o dia todo aqui discorrendo sobre ele, ainda seria muito pouco. Nós estamos aqui tentando trabalhar com frações de minutos a respeito de assuntos que já são aí de um longo, muito tempo de debate, divergências. Aqui existe a questão, existe aqueles que pensam no pré, existe quem é pré, existe quem é pós, existe o meso, mid, aqueles que acreditam na questão de que a igreja ainda passará por metade deste período de 7 anos, e quando iniciar os 3 anos e pouco da grande tribulação, o período ferrenho mesmo, que o negócio vai pegar, aí será o período em que Cristo virá arrebatar a sua igreja. Tomam por base o texto que está escrito, que o Filho de Deus não há de vir buscar a igreja ou se revelar sem antes que se revele também o filho da perdição. Alguns acreditam que a igreja vai conhecer o anticristo, só que antes da grande tribulação, a igreja arrebata o seu povo. Eu sou mais para o caminho da pré, eu não sou pós.
eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que Cristo virá antes deste período de grande tribulação, o período que nós chamamos de 7 anos, para arrebatar a sua igreja. E acredito por alguns pensamentos. Eu acredito, porque está escrito em Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Eu vou tentar aqui ser um pouco mais breve. Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 10, está escrito exatamente assim: porque tu guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei não é na. Eu sei que isso pode parecer para alguém, poxa, os prés sempre usam esse texto, nós usaremos os textos que contribuem para este pensamento. Porque tu guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei não é na. Na é no período, é tirar, é o significado de arrebatamento, que, se não me falha a memória, vem da palavra grega apocalipsis. Eu vou pegar esta palavra aqui, mas eu acho que é apocalipsus, alguma coisa assim. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui novamente, que é exatamente isso, arrebatar e tirar. Da hora da tentação que virá sobre todo o mundo para provar os que habitam na terra. Uma outra resposta. As palavras-chaves dentro do assunto da grande tribulação são as palavras ira, julgamento, indignação, castigo, hora da angústia, destruição, trevas, hora da tentação, e assim vai. E a gente observa que nenhuma destas palavras estão relacionadas de forma direta para a igreja. A igreja de Jesus Cristo. Não são palavras que estão destinadas à igreja. Ira, julgamento, indignação, castigo, hora da angústia, destruição e trevas não estão apontando para a igreja. Está apontando para os desobedientes, está apontando para Israel, está apontando para aqueles que desobedeceram a Cristo, e assim vai. Uma outra resposta é que os acontecimentos pertinentes à grande tribulação em Apocalipse vêm a partir do capítulo de número 4, depois de findar as cartas de João para a igreja. João escreve as cartas para a igreja, e no capítulo 4, João inicia assim, olha que versículo interessante, capítulo 4. Depois disso, o texto inicia dizendo assim: depois disso, eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como que se fosse uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Depois que se encerra as cartas de Cristo para as igrejas, inicia-se o capítulo 4, onde Deus começa a revelar a João concernente às coisas que iriam acontecer depois dali. E nós temos tantos outros escritos a respeito desse período de muita tribulação que há de vir sobre todo mundo. Eu falei aqui, essa minha outra resposta está em Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 9. E aí, a gente não pode assim ficar trazendo uma resposta que esteja em desconexão uma com a outra. Eu disse que palavras-chave a respeito da grande tribulação é ira, julgamento, indignação, castigo, hora da angústia, hora da tentação, destruição e trevas. A primeira eu disse ira, que não está relacionado para a igreja. Olha o que diz Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 9. Porque Deus não vos designou para a ira. Deus não
os designou para a ira. Irmãos, o texto aqui é muito, mas muito claro. Eu também separei aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero ver se eu separei aqui de forma bem correta, porque eu quero ser justo, eu quero ser fiel aqui à minha posição, não aqui querendo ser o dono da razão. Nós estamos trabalhando com hipóteses. Irmãos, aquele grande dia, eu vou dar só uma pausa aqui. Naquele grande dia, nós teremos muitas e muitas surpresas. É por isso que nós temos diversas interpretações. Aquele que é pré, o pós, o milenista, o mid, o meso, que aí são praticamente a mesma coisa. São interpretações, são pensamentos. Aquele grande dia há de nos revelar o que de fato é e o que de fato não é. Capítulo 4, versículo 17. Porque Paulo falando sobre a nossa tribulação e aflição, Paulo disse, porque ela é leve e momentânea. Porque a nossa leve aflição ou tribulação, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória e glória a Deus. Por isso, vamos agora falar sobre a tipologia do arrebatamento da igreja dentro de escritos lá do Antigo Testamento, porque a teologia ela nos ensina a trabalhar com a tipologia bíblica. Existem textos, histórias na Bíblia que são tipologias do arrebatamento de Cristo com a sua igreja, quando ele há de tirar a sua igreja da terra. São tipologias, são histórias que estão assim relacionadas ou conseguem nos dar base daquilo que há de acontecer. Por exemplo, José se casou com uma mulher antes dos 7 anos de fome. José se casou com uma mulher antes dos 7 anos que teve de fome na terra. Isso nos faz pensar que Cristo há de se casar com a sua igreja antes dos 7 anos da que nós chamamos da grande tribulação. E aí os irmãos percebam aqui até a quantidade de tempo, não é? Olha que detalhe interessante, a quantidade de anos, os 7 anos de fome, e nós acreditamos e pensamos nos 7 anos desse período que nós chamamos da grande tribulação. Uma outra questão, uma outra tipologia, Enoque foi transladado antes do dilúvio. Isso está em Judas, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 16, e Gênesis, do capítulo 5, o capítulo 5 e o versículo de número 24. A Bíblia também diz que Deus tirou Ló antes da destruição de Sodoma, Gênesis 19, 22. Deus salvou Noé e sua família antes do dilúvio, Gênesis capítulo de número 7. E olha o que diz, olha que fantástico, olha o que diz Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao versículo 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Deus disse: Noé, prega a salvação, prega que o dilúvio vai vir. Quem entrar na arca vai conseguir ser salvo. E quem não entrar, Jesus disse: olha, vocês, discípulos, pregue aí. E aquele, ide por todo mundo, pregar o evangelho, aquele que crê e se for batizado, este será salvo. O que não crê, não for batizado, este está condenado. Vai, Noé, prega, que vai vir o dilúvio. E aí a Bíblia diz que Noé só conseguiu alcançar sua esposa, seus filhos, suas noras. E Noé salvou sua família. E a Bíblia diz que quando a porta da arca se fechou, os que não entraram, não conseguiram a salvação. E o texto de Mateus 24 diz: e como foi nos dias de Noé, assim também será a volta ou a vinda do Filho do Homem.
Irmãos, esse texto aqui eu acredito que seja muito evidente, muito claro, assim como foi, também será a vinda do Filho do Homem. Eu vou dar aqui mais uma referência, irmãos, é muita coisa que nós poderíamos aqui falar, mas eu gostaria aqui de dar mais uma referência, que está em Tessalonicenses, capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo do versículo 6 e o versículo 7, capítulo 1. Irmãos, nós entendemos que a carta de Paulo aos Tessalônicos foi muito falando a respeito da eminente volta de Jesus Cristo e como Paulo queria que a igreja tratasse essa eminência volta de Cristo, como eles eram para se conduzir na presença de Deus diante da volta, do retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Capítulo 1, versículo 3 e 7. Visto que é algo justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso. O mesmo descanso que o escritor na carta aos Hebreus, se não me falha a memória, capítulo de número 4, ele escreveu dizendo: "E para vós, povo de Deus, ainda resta um descanso". Então esse descanso aqui não é descanso terreno, não é descanso que eu vou deitar de noite para descansar com a minha esposa, não. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando? Quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com os seus anjos poderosos. Eu creio que Cristo virá arrebatar a sua igreja, arrebatar o seu povo, antes que se inicie este processo. E eu digo, com o coração, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se vem antes, Glória a Deus. se vem no meio, se vem após. A nossa esperança, como diz aquele maravilhoso hino da nossa harpa cristã, que eu sou apaixonado pelos hinos antigos, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, irmãos. Essa é a nossa esperança. Jesus sim vem. Em breve ele vem. Aleluia, glória a Deus. Palavra abençoada, hein? Quem não era, agora está sendo pré também. meu amigo, Hebreus 4:9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Fiquei muito feliz aí com a sua fala. A gente começa a falar da Bíblia, parece que o nosso espírito vai se alegrando, é uma coisa muito boa. Tem ainda duas perguntas finais que são bem complexas. Eu gostaria de saber, a pergunta de número 4, lá muitas discussões teológicas acerca de Adão, se Adão deveria ter comido do fruto, que algumas pessoas falam que era maçã, que não sei o quê, mas não é maçã, ninguém sabe ao certo que fruto que era. Se Adão conseguiria não sair, né, daquele ato que ele fez ali, que ele teve ao comer do fruto e assim pecar. Eu gostaria de saber se o senhor defende a predestinação ou se o senhor defende o livre-arbítrio. Antes de terminar a minha pergunta, eu convidei um pastor amigo meu, gente boa, gosto demais dele, ele é bem famoso, esse pastor. E ele falou que não iria, não aceitou fazer a live porque poderia queimar o ministério dele. No caso, para você ver o grau de dificuldade que essas perguntas são. As pessoas, muitas delas, têm medo da opinião das pessoas. Fala, não vou entrar nesses méritos aí, não vou falar sobre essas questões, porque pode ser que uma classe de pessoas que, como ele é do meio ali, né? Aí ele ficou com medo de desagradar alguns amigos, então ele preferiu se abster. Então eu fico muito agradecido porque o senhor aceitou falar sobre esses assuntos que são muito complexos. Mas vamos lá.
o senhor defende o livre-arbítrio ou o senhor defende a predestinação? Aí fala sobre a questão onde fica a justiça de Deus e aí vai. Tem muita coisa para ser falada. Eu gostaria de saber aí, se tirar as massas das duas, dá para fazer uma... O que é que o senhor, como que o senhor enxerga essa questão aí que há milênios ninguém consegue resolver? Eu acho interessante porque o que você está falando faz as pessoas pensarem. O senhor não chega e fala, não é isso, porque não tem como. Mas o senhor dá aqui, né, uma abertura para as pessoas escolherem. Qual é a sua tese? Livre-arbítrio ou predestinação e por quê? Eu acredito piamente, de forma fervorosa, convicta, no livre-arbítrio. Deus nos deu a opção de escolha, do qual nós vamos se responsabilizar pelas ações que nós vamos tomar. Eu já li algumas coisas, já li um livro a respeito da história de João Calvino, um dos maiores responsáveis aí, não é? Pela mentalidade da predestinação, pelos ideais dos seus adeptos, dos que pensam de forma tão rigorosa na predestinação, e aí tem os cinco pilares a respeito, né, de João Calvino, da predestinação, e assim vai. A pergunta, uma vez salvo, salvo para sempre, eu perco a minha salvação, uma vez que eu alcancei a salvação, eu consigo perder ela. O pensamento de quem é calvinista e acredita na predestinação é, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí fica-se uma contradição muito grande com as escrituras, não bate, essa conta, ela não fecha com as sagradas escrituras, eu não consigo pender para esse lado. Uma vez salvo, salvo para sempre, vai dar vazão, vai dar oportunidade para que muitos pensem, então eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, vou fazer da minha vida o que eu bem entender, porque a partir do momento que eu confessei a Cristo, eu vou viver uma vida à toa, porque eu não vou perder a minha salvação. Uma das teologias que Paulo mais combateu em uma das igrejas, se não me falha a memória, a igreja de Corinto, foi uma teologia chamada de antinomismo, que era uma classe de pessoas que pregavam dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e é por isso que nós não precisamos ficar restritos à quantidade de pecados. Não, se pecarmos, quanto mais pecarmos, porque a mentalidade deste povo parece que chegou a este nível. Se a graça de Deus ela está superabundando no pecado, se a gente está pecando e a graça de Deus está superabundando aqui, então vamos pecar. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande com esse tipo de teologia, esse tipo de pensamento. Ó, se você pegar as Institutas de Calvino e ler os parágrafos, e aqui eu não vou ser um hipócrita, eu não cheguei a ler as Institutas de Calvino dentro de uma leitura excelente, não, mas aí quando a gente pega parágrafos, quando a gente pega alguns escritos, né, não do livro em si, mas escritos assim, que estão fora do livro completo, a gente entende que é um perigo muito grande. Existe um parágrafo das Institutas de Calvino que faz uma comparação com a questão da predestinação, de que Deus é soberano, ele não só antevê, ele não só vê antes do que vai acontecer, mas ele decreta aquilo que vai acontecer. E ele faz uma comparação, e aí, se os irmãos quiserem saber um pouco mais a respeito disso,
procure um pouco dos vídeos do doutor e pastor Augusto Vailate. É uma recomendação, é uma indicação pessoal que eu estou dando aqui aos irmãos, tá? Você que quer aprender mais a respeito deste assunto. E aí, dentro de um parágrafo, as Institutas de Calvino faz uma comparação com uma criança, uma mãe que conseguiu dar de mamar para o seu filho. E aí, a Calvino trabalha com essa questão, dizendo que Deus predestinou essa criança a ter o leite materno da sua mamãe. E ele fala de uma outra criança que a mama da sua mãe secou e por isso não conseguiu dar leite para o seu filho. E ele fala como que se Deus tivesse não só anteveu, mas decretou aquilo, e eu não consigo enxergar um Deus tirano. Deus não é tirano, embora Deus é amor, mas também é justiça. Quando Deus precisa tratar de forma rigorosa, ele trata, ele trabalha, ele também consegue filtrar a vida do homem dessa forma. A Bíblia diz, um dos profetas menores pregou, profetizou, está escrito que os caminhos de Deus são feitos na tormenta e na tempestade. Mas eu não posso acreditar em um Deus tirano, um Deus que decretou: a minha esposa está grávida do nosso terceiro filho, glória a Deus por isso, de 7 para 8 meses. Eu não posso acreditar que Deus vai decretar que a mama da minha esposa seque e o meu filho não consiga mamar. Então eles acreditam que dentro da possibilidade de uma rejeição do corpo da mulher, algo que esteja em anormal no corpo da mulher, seja Deus decretando aquilo ou esse mal. Eu acredito que essa é uma pergunta que vai vir após aí por último, se Deus é o criador do mal, fica já aqui um rascunho do que está vindo por aí. E eu acredito no livre-arbítrio. E eu posso dar aqui umas referências bíblicas? Eu posso? Marcos capítulo de número 8, versículo de número 34. Marcos capítulo 8, versículo... Irmãos, nós estamos trabalhando com textos bíblicos. E aqui é para quem ama a Bíblia, para quem ama a palavra de Deus. Nós estamos trabalhando dentro de pensamentos. Versículo 34 do capítulo 8 de Marcos. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém... Olha o que Jesus disse: se alguém quiser, vontade pessoal é de vocês. Jesus está olhando para aqueles que estão no auditório, aqueles que estão lhe ouvindo. Ele está dizendo: se alguém quiser, a escolha, a opção é de vocês. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. É opção de escolha. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 15. Deuteronômio, capítulo de número 30 e o versículo de número 15. Olha o que diz, esse texto é fantástico. Olha o que diz o versículo de número 15. Vê, eu coloco diante de ti neste dia a vida e o bem, a morte e o mal. Por isso te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os teus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar. E o Senhor Deus te abençoará na terra que vais possuir. Eu estava dizendo, o caminho está aí, vocês têm que escolher o bem ou o mal, a vida ou a morte. A escolha está na mão de vocês. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. A esposa trouxe uma água fresca aqui, rapaz. Que mulher de Deus é essa, viu? Capítulo 24, versículo 15. E se vos parecer mal servir ao Senhor, olha o que o texto diz. E se para vocês é mal servirem a Deus,
escolhei. A minha tradução, King James, 1611, usa a palavra escolhei. Escolhei neste dia quem servireis. Se os deuses que vossos pais serviram, os quais estavam no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué dizendo, vocês têm a escolha de vocês. A minha, eu estou fazendo agora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 13. Salmo 119, versículo 13. Vamos lá para este salmo. Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, versículo 30, diz assim: escolhi o caminho da verdade. Os teus juízos coloquei diante de mim. Escolha, livre arbítrio, Deus nos concedeu. Isaías capítulo 65, profeta messiânico. Isaías 65, versículo de número 12. Isaías 65, versículo de número 12. Vamos até esse capítulo. Vamos lá. 65, versículo 12. Diz-nos assim: portanto, eu vos irei numerar para a espada, entregar-vos-ei todos para a matança, porque quando eu chamei, vós não respondestes. Quando eu falei, vós não ouvistes. Porém fizestes mal, irmãos. Ó, duas respostas já para outra pergunta que está vindo aí, hein? Vós fizestes, porém, o que é mal perante os meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tenho prazer. Vocês escolheram isso. É escolha de vocês. Agora, para finalizar aqui, é a última, tá? Eu prometo que é a última. Romanos capítulo 2. Versículo 6 ao versículo 11. Romanos, nós sabemos que a carta mais soteriológica, não é? Que trata sobre a doutrina da salvação, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11. Capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11. O qual, vamos começar do versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Deus vai retribuir cada homem no dia da ira, do julgamento do Senhor. Deus vai retribuir a cada um segundo os seus atos. A predestinação, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Existe um pastor, eu esqueci o primeiro nome dele, eu só me lembro do segundo nome dele, é Rufino. Eu acho que é Natan, pastor Natan Rufino. Existe um vídeo em que ele expõe uma carta de uma irmã que foi pega em uma depressão profunda. O vídeo dele é até muito duro, o título, e eu acho que se não me falha a memória, é o satanismo do calvinismo, o satanismo da predestinação. Esta doutrina pode causar muitos males para as pessoas, embora eu entenda que a história de Calvino seja até muito inspiradora. Se você pegar a história do mesmo, a dedicação, é muito inspiradora. Existem muitas coisas legais, sim, na teologia de Calvino, na predestinação, o calvinismo. Eu refuto algumas informações, alguns ideais, assim como eu também não acredito em todos os pensamentos de Armínio. Mas eu penso mais para o lado da questão de que Deus nos deu o livre arbítrio. Nós temos a opção. Quando você me fez o convite para fazer esta live, participar, cooperar nesta live, você me fez a pergunta se eu poderia
cooperar. Fez ou não fez? Eu tive a Fez. escolha de falar sim ou não. Ou não. Eu tive a opção de falar sim ou não, porque nós temos o livre-arbítrio. E aqui fica este meu pensamento e aquilo que eu defendo, meu amado. Muito boa explicação, muito boa explanação. Essa questão da predestinação do livre-arbítrio, o grande problema é o seguinte, é que tem muito arminiano que é mais arminiano do que o próprio Armínio, e tem muito calvinista que é mais calvinista que o próprio Calvino. Ou seja, tem muitas massas nessas duas interpretações, né? A última vai aí desaguar para o mesmo sentido, né? Porque no caso, as pessoas falam assim, o frio não existe, que existe a ausência de calor. É o que o povo fala, né? Só que eu sinto frio. Eu sinto frio. O pessoal fala assim, as trevas não existem. O que existe é a ausência de luz. É o que o povo fala. Apaga a luz, eu não vejo nada. É tudo trevas. E até falam, né, que o inferno, ele só é inferno porque não tem a presença de Deus. Então, o inferno é a absoluta falta da presença de Deus. É tipo, Deus não está ali. Quando Deus não está no lugar, o lugar vira inferno. É interessante falar, né, que o céu só é paraíso porque Deus está lá. E eu gostaria, o pastor O irmão Douglas, pensa de dessa, o perguntar irmão para pensa você. dessa forma também? Desculpa te interromper. Qual fala que você está falando? Qual fala? Porque eu falei três, né? Essa última fala de que sobre a ausência de Deus resulta no mal, resulta nas trevas, resulta na escuridão, de que o inferno só é inferno porque Deus não está lá e o paraíso só é paraíso porque Deus está lá. Então, é o seguinte, se a gente for analisar e ver o inferno, Deus ele preenche todo o espaço. A gente sabe que o mundo, o universo não cabe Deus. Mas o inferno está destinado para as pessoas que se esquecem de Deus. E se as pessoas se esquecem de Deus, essas pessoas vão ser jogadas no inferno. O inferno não foi feito para ser humano. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Aí, de tabela, o ser humano vai para lá. Então, tem alguma coerência nessa questão, né? Pelo menos é a minha visão. Tem alguma coerência no quesito de Deus atuar no inferno, de Deus habitar no inferno. É sobre essa questão. Só que é interessante falar o seguinte, em Isaías 45, se você já quiser abrir aí, a gente já estava falando sobre isso, Isaías 45, versículo 7. Olha o que é que diz aqui. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte, que tipo de mal que Deus cria? Se Deus é o criador, se Deus é o criador de todas as coisas, quem criou o mal? Olha, Aí dá a sua opinião também sobre essas falas que eu falei. Dá a opinião geral aí sim, para ver. eu acredito que quando Deus fala sobre eu crio, eu formo as trevas e o mal, eu acho que isso pode estar muito mais relacionado com ao juízo de Deus, ao julgamento de Deus, que é de fato negativo. Quando Deus pesa as suas mãos, não tem como é, pensar em algo. Se a gente falar para alguém, Deus vai pesar a mão sobre você, automaticamente a primeira ideia que virá na cabeça é um pensamento negativo. Possa ser que, e aqui é por isso, olha, eu amo o estudo dos originais. Eu amo o hebraico, eu amo o grego, o hebraico em particular, tá? Eu sou assessorado por um professor de hebraico. Eu estou, se Deus quiser, eu vou iniciar o processo de estudar a língua hebraica, os originais. Infelizmente, uma boa parte das traduções que nós temos nas nossas Bíblias, algumas palavras fogem muito
do que o original do texto diz. Não vou afirmar de que, de fato, esse texto de Isaías 45, né, esteja de forma equivocado dentro do nosso linguajar, ou dentro do nosso idioma, do português, mas eu penso que esse texto está muito mais relacionado com a questão da ira de Deus, do momento em que Deus desejar julgar alguém e fazer com que sobre esta pessoa venha um mal, uma permissão de Deus, do que Deus sendo o Criador. E eu sei que eu acho que aí o texto aí, eu acho que você citou que o texto aí usa a palavra criou ou formou, e é por isso que eu volto na questão do que de fato, e até uma lição para casa aí para a gente, procurarmos o que de fato diz o original a respeito desse texto, se de fato está a palavra criou, se de fato está a palavra formou, para que a gente possa entender. Eu não acredito que Deus seja o criador do mal. E confesso para você que eu também aí vejo com uma coerência a respeito de que o mal, ele não é uma criação de Deus, o mal é uma ausência de Deus. Se é uma ausência de Deus, uma ausência do bem, o mal é o oposto da onde Deus se revela, ou da onde se revela Deus. Vamos lá. Primeiro, não existem textos bíblicos que atribuem Deus como criador do mal. E aí eu volto novamente, lição para casa. Vamos pegar esse texto de Isaías e vamos ver o que diz no original, no hebraico, para saber se de fato o escritor usou a palavra criou ou formou, ou se de fato está falando como Deus sendo o criador do mal e não Deus como aquele que está permitindo o juízo ou um julgamento sobre a vida, no caso da nação que estava em desobediência, a nação que estava prestes a ir para o cativeiro babilônico, e Deus iria entregar a eles um juízo, um julgamento, e eu farei vir sobre vocês o mal. Eu farei vir sobre vocês este julgamento, este juízo. Olha, é uma boa questão. E aqui eu vou usar Tiago, o capítulo de número 1, e o versículo de número 13. Você consegue procurar aí juntamente comigo, capítulo 1 e o versículo 13. Olha o que diz. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus não sou tentado. Por Deus sou tentado. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Perceba que o texto está relacionando-se Deus com uma questão de que não parte do princípio do mal ser de Deus, ele como o Criador. O homem deve, e aqui essa é a minha posição, ok? Ah, Pastor Douglas, eu penso diferente. Ok, são possibilidades, são pensamentos, são interpretações. O homem deve se responsabilizar por suas ações que geram males. O homem deve se responsabilizar pelas ações que já. Nós lemos aqui, de todos os textos que eu li sobre o livre-arbítrio, dois destes textos, e aqui eu não vou conseguir me lembrar quais deles, relacionou o homem como aquele que produz o mal. O mal da intenção do homem, do coração do homem. O homem é uma máquina de produção maléfica. O homem se responsabiliza. A Bíblia, de forma direta, responsabiliza o homem e o diabo, Satanás, seus demônios, como aqueles que fazem, praticam e induzem o mal. No Gênesis capítulo de número 2,
E o versículo de número 17, e não pense que eu vim para esta live só para ser interrogado, e eu vou lhe fazer uma pergunta também. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 17. E glória a Deus que a gente aprende, ninguém sabe mais um do que o outro. Nós estamos aqui aprendendo, eu aprendo com o irmão, e eu ficaria feliz em saber que o irmão pode aprender alguma coisa com aquilo que podemos falar. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Ó, nós estávamos falando sobre o livre-arbítrio e nós acabamos respondendo algumas perguntas a respeito de Deus é o criador do mal. Agora nós estamos falando sobre se Deus é o criador do mal e respondendo sobre o livre-arbítrio. Olha que Deus dando a opção de escolha para Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Meu amado, às vezes eu penso, eu já cheguei a pensar que o mal ele é meio que pré-existente. Não houve-se uma fundação para o mal. A partir do momento que houve-se Deus, o bem, houve-se uma, entre aspas, uma oposição, o outro lado, automaticamente o mal. Aquilo que foge de Deus é o mal, porque Deus é o bem. E Deus disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerá. A pergunta que eu faço é: o mal estava no fruto ou na desobediência? Deixa eu tentar responder uma coisa para o senhor também, e eu vou chegar nessa questão. Tem um pastor, amigo meu, o pastor Carlos Cardoso, que ele pregando nos Gideões, ele fala algo interessante. Ele chega a dizer que o mal era uma potência, que se Deus não houvesse, isso aqui é palavras dele, se Deus não houvesse criado o mal, poderia surgir na eternidade uma falácia de que Deus tinha medo do mal. Satanás, ele não se firmou na verdade, porque o pecado não começa na terra. O pecado não começou aqui na terra, não começou no Jardim do Éden. E eu não vou ser louco a ponto de dizer que o pecado começou no céu, aonde Deus habita. Porque o lugar inacessível onde Deus está, não tem como o pecado chegar. Mas quando Satanás olha e ali aquela campanha política foi implementada e ele começa a ver que ele também deseja ser adorado, o pecado começa ali. A semente do mal entra no coração de Satanás naquele momento que ele deseja ter um pouco daquilo que Deus tem. E ali gera toda aquela questão e até essa parte dos anjos que viram demônios, anjos caídos, não há mais lugar no céu para Satanás. Então, a partir daquele momento, a gente consegue compreender que o mal ele entra no coração de Satanás. Eu vou até ser um pouco perigoso na minha palavra aqui, mas Satanás, ele é o filho da perdição. Satanás é uma coisa e o mal pode ser considerado outra coisa, mas os dois se fundiram de tal forma porque ele foi o primeiro a receber o mal dentro dele. Ele foi o primeiro a receber o mal dentro dele. Então ele é o filho do mal. Ele é ali a personificação do mal em pessoa. Por quê? Porque o mal encontrou nele um hospedeiro. Então, começa nessa questão. Depois, aí, como o senhor bem falou, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem até uma palavra que fala, né? Que quem come do conhecimento sempre acaba sendo expulso de algum paraíso. É muito complexo, pastor Douglas. É muito complexo falar sobre essa questão, porque assim como o pastor Gesiel Gomes fala, tem coisas que o ser humano ele não vai conseguir explicar. A gente vai tatear e não vai chegar em nenhum lugar. Por quê? Porque tem coisas que não foi dado a nós saber. Só que, como eu falei na minha fala anterior, o frio existe, eu sinto frio.
Eu sinto frio. Ausência de Dizem que o calor. frio é psicológico, né? Dizem que é psicológico, mas se é psicológico, o meu corpo sente. Então, as trevas existem? As trevas, segundo eles, não existe. O que existe é a ausência de luz. É igual, se eu não me engano, Martin Luther King fala, né? Que o problema não é o grito dos maus, o problema é o silêncio dos bons. E a questão do inferno é uma ausência total de Deus. Digamos que Deus saia do céu, desapareça do céu. O céu, ele não torna, ele não vira mais paraíso. Porque o céu é paraíso, porque Deus está no céu. É por isso que Jesus fala para os discípulos: aonde eu estiver, vocês vão estar. Então não é vocês vão estar em um lugar que eu não estarei. O lugar onde Deus está, que é paraíso. É por isso que tem muitas pessoas, né? Se a gente chegar a perguntar para as pessoas, por que você quer ir para o céu? Muitas das pessoas vão falar, eu quero ir para o céu porque eu não quero ir para o inferno. Ou seja, essas pessoas não amam a Deus. Porque a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Esse pensamento narcisista, esse pensamento que o ser humano tem de sempre querer ganhar vantagem, de sempre querer estar num lugar bom, em detrimento de tudo, isso está errado. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E depois as coisas acontecem naturalmente. Então, estamos errando o alvo nisso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, então já tinha uma árvore ali que dava o conhecimento. Esse conhecimento do mal, sabe? Então é muito complexo, eu não vou conseguir aí te situar sobre essa questão, mas a gente aqui, né, fez uma agremiação de várias coisas aí e cada um tira a sua ideia aí. Espero ter respondido alguma coisa. Eu, a respeito da pergunta, o mal estava no fruto ou na desobediência, eu vejo muito mais Desobediência. na desobediência do que propriamente no fruto. Isso. Porque a ação do homem em escolher o que não deveria, lhe gerou esse mal e a consequência que Deus impôs sobre a mulher e sobre o homem na sua gestação, na hora de conceber uma criança, e o homem comendo do suor do seu trabalho. Então, essa questão parte, eu acho que muito mais da desobediência do que propriamente do fruto. É lógico que entra a questão que o irmão disse, que são perguntas que nós vamos ficar anos e anos. Se Jesus demorar mais 100 anos para retornar e buscar a sua igreja, nós ficaremos 100 anos pensando sobre o que é, o que não é. E agora? Eu não acredito que Deus, eu não acredito. Embora, quanto mais estudarmos, pesquisarmos, se aprofundarmos, podemos chegar em uma posição mais definida, eu ainda não consigo ver Deus como criador do mal. Não consigo. As pessoas falam, sempre perguntam, né? Se Deus por que que existem mal no mundo? Por que crianças nascem doentes? Por que existem guerras? Por que que Deus permitiu Hitler nascer, sabendo que Deus sabe do mal que ele iria fazer? Por que que Deus permitiu o holocausto dos judeus? Por que que Deus permitiu, sabe, tanta coisa? É como que se as pessoas atribuíssem a Deus todos estes males. E eu preciso reafirmar: existe de forma direta a relação do homem com as obras do maligno, da malignidade, da carne, das ações que geram o homem aos males. E aqui eu vou contar uma história, uma parábola, para que possamos confirmar isso que eu estou falando. Existe uma história de um rapaz que entrou um rapaz cristão, ele estava com a sua Bíblia, entrou no salão de cabeleireiro para cortar o seu cabelo. Ele disse que na porta, ao entrar, ele viu que alguém do lado da porta estava ali meio maltrapilho, com os cabelos muito grandes, muito grandes. Ele disse que sentou ali, enquanto ele cortava o cabelo, ele lia a Bíblia,
E o barbeiro disse: eu não acredito em Deus. Eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Deus. Ele disse: você não acredita em Deus? Por que você não acredita em Deus? Ele disse: se Deus existisse, não haveria fome, não haveria guerra, não haveria perdição, não haveria tanta gente morrendo, não haveria morte, não haveria. E aí esse cristão ficou sem palavras. Na hora ele ficou sem o que responder. E ele sentiu-se envergonhado por isso. E aí ele pegou, pagou o cabeleireiro, o barbeiro, e ele ficou com aquela intriga no coração. E ao sair dali, ele olhou para aquele rapaz cabeludo e ele teve uma ideia. A resposta está aqui. Ele pegou aquele rapaz cabeludo, levou para dentro do salão e perguntou para o barbeiro: por que este rapaz está cabeludo? E ele respondeu dizendo: ele está cabeludo porque ele não me procurou para que eu cortasse o cabelo dele, por isso ele está cabeludo. E aí o cristão respondeu dizendo: pois bem, o mundo está dessa forma porque não procuraram o Criador do universo. Assim como você diz que ele não te procurou para cortar os cabelos e sanar o seu problema, a resposta do mal do mundo está aqui. O homem não procura a Deus, e é por isso que do homem só sai o mal. É interessante o que você falou, né? Porque essa questão, só para a gente finalizar, essa questão aí, o crente, né? Depois que ali aquele rapaz fala que não acredita em Deus, ele fala: eu também não acredito em barbeiro. Para mim não existe barbeiro. Pronto. Mas como assim não existe barbeiro? Se eu estou aqui na tua frente, eu acabei de cortar aí a sua barba, o seu cabelo. Aí ele falou: não, mas olha o tanto de gente aí que tá todo mundo barbudo. Se existisse barbeiro de verdade, tava todo mundo aí com seu cabelo cortado, com sua barba bem feita. Isso. Aí o que acontece? Ele falou: não, é que eles não me procuram. Então, no caso, se não procuram Deus, não vai achar. Entendeu? É basicamente isso aí. Pastor, as considerações finais, eu gostei demais dessa live nossa aí. Creio que logo mais a gente vai estar preparando outra live sobre outras questões. E a tua participação, a tua contribuição aqui foi muito importante mesmo. Depois eu deposito lá os R$ 2.000 na tua conta. É brincadeira, é Eu vou brincadeira. lhe garantir que os seus joelhos no chão, falando de mim a Deus, vai não vai pagar, mas para mim será um benefício maior do que se você depositasse 1 milhão na minha conta. Amém. Amém, amém. Fico muito feliz aí pela tua humildade, pela tua honestidade e por você também não ter se escondido, né? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, teu ministério. Um forte abraço para você aí e pode dar as suas considerações finais. Eu quero agradecer aí todos os irmãos que estiveram conosco aqui nesta live. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, os que acompanharam essa transmissão, essa live, que vocês possam ter sido enriquecidos. Irmãos, nós somos eternos aprendizes. Nós estamos aprendendo todos os dias. Possa ser que uma posição minha difere da sua, possa ser que eu tenha tido uma falta em alguma fala minha. Às vezes a gente vai, né, falando aqui, mas nós estamos aprendendo dia após dia mais de Deus. E eu sei que o Senhor é a luz do nosso entendimento. E eu peço a Deus que aquilo que a minha fracamente, a minha inocência, e eu não sou demagogo, eu estou falando isso de coração a vocês, que aquilo que eu não consegui expressar, explicar, ensinar, que o Espírito de Deus ajude a todos no conhecimento, no crescimento da graça e do conhecimento. Ao querido amigo Luciano de Jesus. Luciano de Jesus. É de Jesus mesmo. Deus lhe abençoe. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa.
E aqui eu gostaria de lhe dirigir uma palavra uma frase em hebraico. Issa Adonai panavelecha ve'asem lecha shalom. Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu pastor. Forte abraço. Deus abençoe. Amém.